boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Tá, tranquilo, mas tá ventando e fazendo um frio. Para todo lado aí tá bem gelado, né? Aqui também tá bem frio. Agora tá em torno de uns 18 graus aqui. Já para quem tá acostumado aí com uns 28, 30 graus direto, né? Tá bastante frio. Mas faz parte, né? Bom, vamos lá. Com certeza. Esperar um minutinho aqui que as meninas entram aí, né? Ó, tá vendo? Tá, vamos lá, né? Vou começar então. A gente vai conversando aqui. A Caroline chega, né? Meninos, olha só, na semana passada nós estávamos trabalhando a parte da introdução das reações orgânicas, né? E eu comentei com vocês que sempre nós teremos o que é na questão da reação em si, né? Nós teremos um substrato, né? Só pegando um ganchinho da semana passada, nós teremos um substrato, tá? Esse substrato, ele vai se converter em alguma coisa que nós vamos chamar de produto, ok? Mas para que eu tenha essa conversão, eu posso usar alguns tipos de reagentes, né? Tá? E eu posso também provocar, né, algumas quebras de ligações, né? Esses reagentes para a gente, eles podem agir como nucleófilos, né, ou como eletrófilos, né? E as quebras das ligações pode ser por homólise, né, tá? Quando eu tenho uma formação de radicais livres, ou heterólise, quando eu tenho a formação de cátions e ânions, né? Essa foi a ideia inicial, né? Bom, o que mais? Quando se trata dessas transformações, né, nós podemos ter as reações de adição, né, inclusive é uma das que nós vamos trabalhar hoje. A adição, ela vai sair de uma molécula insaturada, que é o meu substrato, e vai chegar num produto saturado, tá? Vai haver a reibridização da molécula. Eu tenho a adição, a substituição. Tá? O que seria a substituição? A substituição nada mais é do que a troca de um ligante do substrato, permanecendo a estrutura do mesmo jeito. Estou colocando aqui um cloro, né, só para indicar que houve uma substituição de elemento. Tá? Eu tenho a eliminação, que é o oposto da adição. Eu teria, por exemplo, formando, né, o substrato sai de uma molécula saturada e dá origem a uma molécula insaturada. Né? E depois eu mostrei um caso, né, bem simples, né, que é um rearranjo, que é também chamado de reorganização da molécula. Né? Eu poderia ter essa situação, que eu saio de uma molécula não ramificada para uma ramificada, saio de carbono secundário para terciário, e assim sucessivos. Tá? Então, em suma, a introdução de reações orgânicas que nós vimos foi justamente essa ideia. Tá? Ou seja, nós vimos como essas reações ocorrem, quais são os nomes dessas reações, né? E foi isso, né? Um resumão nosso foi essa ideia. Agora eu vou mostrar para vocês, tá? Como cada uma delas vão ocorrer, né? O que provoca, a necessidade de usar um catalisador ou não, a necessidade de usar energia para gerar um aquecimento ou não, tá? Bom, falemos então do primeiro grupo, né? Eu vou começar pela sequência das moléculas. Falemos dos alquenos, tá? Então eu vou falar das reações em alquenos, tá? Lembra que lá nas nossas definições, quando a gente fala de um alqueno, a gente está falando de um indivíduo CnH2n, né? Ou seja, uma molécula insaturada, que nós representamos, né, de forma genérica a dupla ligação entre dois carbonos, né?
Então, tá aqui, ó, seria a nossa unidade, né? Ou seja, aquilo que nós chamaríamos de grupo funcional ou grupo caracterizador da molécula, né? Bom, quando eu falo das transformações que podem ocorrer nos alquenos, tá? Eu vou mostrar para vocês essa sequência aqui, ó, tá? Nós vamos analisar algumas dessas transformações aqui que eu estou colocando no quadro para vocês, ó. O que nós temos? Um alqueno, ele é extremamente versátil. Por que ele é extremamente versátil? Porque eu saindo de um alqueno, eu posso originar um alcano, eu posso dar origem a um álcool, tá? Eu posso dar origem a um dialeto, eu posso formar um composto carbonílico, um aldeído, uma cetona, tá? Um ácido carboxílico, eu posso chegar a outras moléculas diversas, tá? Ok? Aqui eu estou colocando alguns casos, né? Os epóxi, que são éteres de cadeias fechadas, os aletos, né? Que tem os halogênios de HDL. Então, partindo de um alqueno, eu posso ter uma gama de moléculas diferentes, né? Então, se eu tenho um alqueno e eu quero chegar num ácido carboxílico, eu posso chegar num álcool e de um álcool chegar num ácido carboxílico. Ou eu posso fazer uma oxidação, tá? Então, eu tenho N possibilidades para trabalhar com esse indivíduo, tá? Com esses alquinos ou com esses compostos insaturados, tá? Então, nós vamos trabalhar alguns grupos, ok? O alqueno vai produzir álcool, produzir alcano, tá? Produzir alguns aletos. Essas vai ser algumas das reações que nós vamos ver, porque é o que cabe, né? Dentro daquilo que nós temos para trabalhar, tranquilo? Sem problema, Caroline, tá? Tranquilo aqui, nós estamos no início mesmo, tá? Bom, então, o que nós vamos ver? Eu vou começar com vocês falando das estruturas iniciais do alqueno, tá? Quando eu falo de um alqueno partindo dessa estrutura simples, nós vamos ter algumas características. Presta atenção aqui, ó. Se eu tenho um alqueno, tá? Onde eu só tenho hidrogênio ligado a esse alqueno, tá? Ou seja, se eu tenho a menor molécula, nós vamos chamar isso aqui do alqueno mais simples, ou também chamar de alqueno não substituído. Não substituído, tá? Alqueno e alceno, a mesma ideia, tá? A partir do momento em que eu pego esse grupamento, tá? Eu tiro um dos hidrogênios e substituo por um grupo de carbono, ou seja, eu vou representar por um R aqui, que pode ser qualquer tamanho de cadeia. Eu tirei hidrogênio e aumentei o número de carbonos na molécula. Eu passei a ter um alqueno mono substituído. Então, essa ideia do substituição aqui para a gente, vai implicar na retirada desse hidrogênio que eu estou tendo, tá? Desse hidrogênio que eu estou tendo ligado diretamente ao carbono insaturado, tá? Porque aqui é o grupo funcional nosso, tá? É aqui que caracteriza o que caracteriza a molécula. Então, tudo que eu vou falar de alqueno vai ser ao redor dessa dupla ligação e desses elementos que estão ligados diretamente. Quando eu só tenho hidrogênio ligado diretamente ao carbono da dupla, eu chamo de não substituído. Tá? Agora, a partir do momento em que eu vou trocando esses carbonos, ou desculpa, esses hidrogênios por carbonos, não importa o resto da cadeia, qual o tamanho que vai ser essa cadeia, tá? Eu passo a ter essas características peculiares desses indivíduos. Tá? Então, ó, eu poderia ter R aqui e outro R aqui. Ó. Vou colocar R'. Tá? O que eu tenho agora? Eu tenho um chamado de substituído. E olha só uma coisa interessante, um dissubstituído que nós já vimos algo sobre ele, ó, um alqueno em que ele está no arranjo o quê? No arranjo em cis, né? Os ligantes aqui, ó, em um mesmo ângulo, né, no mesmo lado. Eu ainda poderia ter essa molécula, né, pensando no dissubstituído, eu poderia ter esse arranjo em trans. Tá? Eu poderia ter esse arranjo em trans. Então, eu continuo tendo um dissubstituído, só com outras características, tá?
substituído. Tá? Só que aqui nós vamos chamá-lo que, ó, lembra, ó, dividiu a ligação π ao meio, cada um em um plano diferente, então eu tenho aqui o arranjo em trans, tá? Bom, esses são alguns casos, né? Que mais? Eu ainda poderia ter no substituído todo mundo sobre o mesmo carbono, né? Ou seja, substituído apenas aliás, dois hidrogênios em um único carbono, né? Então poderia ter essa estrutura aqui, ó. Nós vamos ter que reconhecer essas estruturas, tá? De acordo com as moléculas que forem aparecendo para a gente. Tá? É um dia substituído também, só que a gente vai chamá-lo de acumulado, de substituído, acumulado. Ou seja, os dois grupos substituintes estão sobre o mesmo carbono, tá? Meninos, entre os três de substituídos, né, nós vamos ter sempre essa sequência. O trans é o mais estável, devido ao distanciamento dos grupos, que são em lados opostos da molécula. Depois eu tenho o cis, e o menos estável aqui, que nós vamos discutir essas características, é o acumulado pela proximidade desses grupos. Vai gerar uma repulsão estérea, uma repulsão de espaço entre essas moléculas, entre esses ligantes, tá? Bom, parou por aí? Claro que não, ainda tem mais grupos aqui ainda, tá? Depois eu volto e vou puxando todos os grupos parte a parte para vocês, tá? O que mais que eu poderia ter? Eu poderia substituir todos os hidrogênios. Aliás, vamos deixar um hidrogênio aqui ainda que eu estou no tri, né? Eu poderia ter essa substituição aqui, ó. Tá? Tri substituído, ou seja, troquei 3 hidrogênios por três grupos de carbonos, tá? Então eu tenho um tri substituído. Tá? Ok? Bom, e lógico, né? O mais estável de todos, né? Que seria o tetra substituído. Quanto mais carbono eu tiver ao redor de uma dupla ligação, mais estável será a minha molécula. Ok? Depois eu vou colocando esses detalhes para vocês ainda, tá? Vamos colocar assim, ó. Ok? Bom, então aqui eu tenho um indivíduo tetra substituído. Meninos, seguinte, vamos lá. Quando se trata de alqueno, o que nós temos que avaliar? Quando falou de alqueno, sempre você vai pensar nessa menor unidade aqui, ó. Tá? Essa dupla ligação, tá ok? Tá certo? Entre dois carbonos, e o resto da cadeia depois a gente analisa, tá? Quando eu coloco somente hidrogênios ao redor dessa dupla ligação, eu tenho um alqueno não substituído, ou chamado menor dos alquenos, né? Que no caso, para a gente seria o eteno, tá? Agora, de acordo com que eu vou tirando hidrogênio e colocando cadeias carbônicas no lugar desses hidrogênios, eu passo a ter o mono substituído, di substituído em cis, o di em trans, o di em acumulado, tá? E nós temos o tri e o tetra substituído, tá? Então, esses são os grupos de acordo com o posicionamento, né, ou de acordo com o número de ligantes que eu tenho ao redor desse carbono, tá? Bom, agora, em que isso vai implicar? Isso vai implicar no tipo de transformação que nós vamos trabalhar com esses indivíduos, tá? Bom, dentro das transformações, lembrando, né, os alquenos, nós já vimos isso também, mas completando aqui, são moléculas apolares, né? Com exceção do cis, que é levemente polar, né? São apolares. Tá? Então, nós temos interações de Van der Waals, que são as interações mais frágeis, né? Tá? Só o arranjo em cis, que tem uma leve polaridade, mas não é nada tão significativo, ok? Bom, quando se trata das transformações, que é o nosso objeto, né? O nosso foco de trabalho, os alquenos, eles sofrem preferencialmente reações de adição.
principalmente as adições eletrofílicas, mas depois a gente vai vendo os detalhes, tá? Por que reação de adição? Porque quando se trata de um alqueno, nós estamos tratando de uma molécula o quê? Insaturada. Sendo ela uma molécula insaturada, tá? Ela está propícia ao rompimento dessa ligação π, porque essa ligação π é muito mais frágil, ela se rompe com facilidade, tá? Então é mais fácil um ligante assumir o lugar da ligação π do que eu retirar mais alguém dessa molécula, tá? Então, quando se fala do alqueno, então sempre você vai, a primeira coisa a suspeitar, vai ter umas reações de adição nessas moléculas, tá? Ok? Então, alqueno, reação de adição, por enquanto, tá? Bom, entre essas reações de adição, a mais comum, a mais simples primeiro, vamos chamá-la de hidrogenação, tá? Ou se não chamada de redução catalítica. Redução catalítica. Beleza? Se ela está falando de uma redução catalítica, é porque eu preciso de um catalisador para isso, né? Então, quando eu tenho uma hidrogenação, o meu substrato é o alqueno, tá? E o meu reagente, no caso, vai ser quem? O H2, tá? Gás hidrogênio. Bom, gás hidrogênio. Ótimo. Para que essa reação ocorra numa velocidade apreciável, tá? Ou seja, numa velocidade que seja uma reação economicamente viável, ela vai ser catalisada por metais, tá? Metais pulverizados. Que metal importa? Pulverizado. Bom, a ação do metal, né, como catalisador dessas reações, entenda uma coisa, tá? Quando a gente fala que vai haver a ação de um catalisador, o catalisador não está provocando a reação, ele só está acelerando aquela reação que já ocorre, tá? Então, o que nós temos? Opa. Além de frio, está muito seco, né? Então trava tudo aqui. O catalisador, os metais, ele vai agir na reação que já está ocorrendo. Ele vai acelerar, tá? Ele vai acelerar aquilo que já anda, né? Um catalisador não provoca uma reação, ou seja, ele não faz com que uma reação ocorra. Ele só acelera aquilo que já está acontecendo, tá? Bom, quando eu estou usando esse tipo de catálise, né, que é catalisada por metais, tá, nós chamamos isso de catálise por adsorção. Adsorção. Não é a absorção, não, tá? É a adsorção. O metal não segura, não retém os reagentes. O que o metal faz é criar uma área onde que os gases ficam mais aprisionados e há um número maior de colisões. E quanto mais colisões eu tenho, favorece as reações que estão ocorrendo, tá? Ok? Tranquilo? Então, adsorção e não absorção, tá? Absorção é absorver, trazer para dentro, tá? A dissorção é ficar retido na superfície, tá ok? Então, o que eu teria aqui, ó? No caso dessas transformações, eu estaria saindo de um alqueno, tá? Que é o meu substrato, e eu teria como produto aqui um alcano, tá? Então, só indicando aqui para a gente, ó, esse indivíduo aqui para mim seria o nosso substrato. Não importa o tamanho da molécula, né? O que importa é que eu tenha aquela menor unidade insaturada, tá? Que é o que caracteriza a molécula em si, ok? Como que eu vou visualizar isso? Então, vamos pegar um grupo aqui para nós trabalharmos, tá? Uma molécula pequena, vamos começar com uma molécula pequena, né? Vou começar com um não substituído, porque nós já sabemos quem é um não substituído. Eu só vou demonstrar a ideia do não substituído. Ó. Ok? É o eteno, tá? Ele é o meu substrato.
Eu vou colocar aqui o gás hidrogênio, H2, ok? Você terá a seta indicativa, deixa eu fazer isso aqui, a seta indicativa da reação, tá? Vai aparecer para você o catalisador. Como vai aparecer esse catalisador? Esse catalisador pode ser o quê? Níquel, por exemplo, né? Eu até esqueci de colocar isso lá em cima, né? Quem são esses metais pulverizados aqui, ó? Esses metais pulverizados para a gente aqui, eles podem ser o níquel, tá? Pode ser a platina, tá bom? Pode ser o nióbio, tá? Ok? Entre outros metais. E assim, o mais usado é o níquel, né? Porque ele é o mais barato entre esses catalisadores aí, ok? Tranquilo? Beleza. Então, ó, eu tenho um alquino, tá? Eu tenho esse alquino. Lembra que essa molécula de hidrogênio aqui, ó, é uma ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio, tá? Hidrogênio ligado a hidrogênio, um parzinho de elétron ligado aqui, ok? Joia? O meu produto, aí eu vou descrever isso para vocês passo a passo depois, tá? Mas o meu produto nessa reação será um alcano. Então, ó, eu tinha esses hidrogênios, tá? Esses hidrogênios que já pertenciam à molécula, ok? Aqui, ó, normal. E agora, cada um desses hidrogênios que estão chegando, eles vão ligar a um desses carbonos aqui, ó, tá? Pronto. Vou colocar um para esses hidrogênios dessa forma para você visualizar, tá? Então, o que que eu tenho? O que que eu vou observar aqui, ó? Eu estou saindo daqui, ó, de carbono do tipo sp2, tá? Que é uma molécula insaturada, e eu estou originando aqui carbono o quê? sp3, ó. É a típica reação de adição, ok? É uma redução? É uma redução. Por que que é uma redução? Porque houve entrada de hidrogênio na molécula. Olha, eu estou saindo daqui, ó, de C2H4, opa, que minha borracha ativou, vamos lá, C2H4, tá bom? E eu estou tendo como produto um C2H6, entrada de hidrogênio na molécula orgânica, lembra que eu comentei com vocês, tá? Lá atrás, nós chamamos isso de redução, tá? Uma outra forma é tirar o NOx, né? Lembra tirando a carga? Como é que a gente faz para tirar o NOx disso aqui? Vamos lá, ó. Hidrogênio, geralmente a carga dele é o quê? Mais um, né? Então, mais um com mais um aqui do de baixo, dá mais dois. Então, o carbono para dar zero aqui vai ser menos dois, tá? Lá da química geral, né? Aqui, ó, mais um, mais um, mais um. Dá mais 3 somando os 3 hidrogênios, né? Então, esse carbono aqui vai ter que ser quanto? Menos 3 para somar e dar zero. Então, percebe que eu estou saindo de um carbono menos 2 e dando origem a um carbono o quê? Menos 3. Então, ele está recebendo mais carga negativa, né? Por isso que a gente chama de redução, tá? Isso redução via NOx, tá? Via a variação de carga. Precisamos fazer isso? Não, basta você observar que se houve entrada de hidrogênio na molécula, houve, é uma redução. Tá? É lógico que tem outras moléculas que a gente tem que tirar NOx, que são moléculas mais complexas aqui, entre outros elementos que não são hidrogênio e tal. Porém, boa parte, quando se fala de redução, nós podemos entrar por essa lógica, tá? Entrou hidrogênio na molécula? Beleza, então tem uma redução, tá? Agora, como esta reação ocorre? Como que é essa ideia da adsorção, tá? Eu vou descrever aqui uma coisa que nós vamos chamá-lo de mecanismo. Mecanismo, tá? O mecanismo é o que cada molécula faz, como ela participa dessa transformação, tá? Bom, hoje a minha água não vai dar nem para o começo. Vamos começar aqui, ó. Senhores, o que que acontece? O grande responsável para que essa reação ocorra de forma apreciável é o catalisador, tá? O que que o catalisador faz? O catalisador é um metal, tá? E todo metal, como superfície, né? Vamos pensar assim, como superfície, tá? Ele tem uma carga de elétrons, uma quantidade de elétrons em movimento, né? Que a gente chama de mar de elétrons, ou nuvem de elétrons, que ficam soltos na superfície do metal, tá? Gerando aqui
o paramagnetismo e o diamagnetismo, que é a possibilidade que o metal tem de ser atraído por um ímã ou atrair o ímã, né? Ok, essa nuvem de elétrons ela é desorganizada e ela gera um campo magnético. O que esse campo magnético vai fazer? Esse campo magnético vai atrair as moléculas de hidrogênio. Por que as moléculas de hidrogênio? Porque elas são muito leves. Tá? Então, o que esse catalisador vai fazer? Ele vai facilitar o rompimento da ligação hidrogênio-hidrogênio. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma atração, tá? Uma atração da superfície do metal, que a gente chama isso de adsorção, tá bom? Pelos átomos de hidrogênio aqui, ó. Só que quando essa atração ocorrer, a ligação que ocorria entre um hidrogênio e outro, ela se rompe, como se fosse um radical livre. Tá? Como se fosse um radical livre. Então, por um determinado tempo, por um dado tempo, o hidrogênio se liga na superfície. Não vai ter uma ligação covalente, tá? É uma atração. Então, o que eu estou fazendo? Lembra, quando eu defini reações para vocês? Para eu ter uma reação, eu vou ter quebra de ligações e formação de ligações. Então, eu estou quebrando ligações. Então, eu estou facilitando o processo de quebra com a ação do catalisador. Tá? Beleza, lindo, maravilhoso até aí. Mas e aí, como que isso vai funcionar? Esse catalisador, depois que ele está adsorvido, eu vou passar ele aqui para baixo só para ficar na mesma angulação, tá? Eu vou pegar esse desenho aqui e trazer ele aqui para baixo, tá? Esse catalisador, com o hidrogênio adsorvido, que é essa ligação, essa atração que ele está tendo pela superfície do metal, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter a transferência, tá? A transferência, vou até diminuir o tamanho disso aqui, vou colocar ele mais próximo para facilitar aqui. Ele vou ter a transferência desses átomos de hidrogênio para a ligação π. Mas como? Vai haver um contato físico, tá? Vai haver aproximação. Então, eu vou trazer para cá, ó, cadê meu hidrogênio aqui? Ó? Como que eu desenhei ele lá para trás para vocês? Foi de... Ah, tá lá, foi o eteno que eu coloquei, né? Então, olha aqui, ó. Eu vou trazer o meu eteno aqui para as proximidades, ó. A dupla ligação, ó. Tá? Então, vai haver uma colisão, uma atração, tá? Vamos especificar assim, né? Vai haver uma atração entre a ligação π e esses dois hidrogênios que estão... Esses dois aqui, porque eu estou representando dois, tá? Lembre que eu tenho uma quantidade gigantesca lá dentro. Lembra aquela ideia do mol, né? Então, quando eu estou lá pensando no meu frasco, no meu vaso reacional, aqui dentro eu tenho o quê? Mols desses indivíduos. E um mol de qualquer coisa é 6,02 vezes 10 a 23 indivíduos. Então é uma quantidade assim, cavalar, né? Assustadora, gigantesca, tá? Então, dentro do meu vaso reacional, eu tenho várias unidades acontecendo simultaneamente, tá? O que vai acontecer? Esse elétron que forma a ligação π, ele vai atrair esse hidrogênio e o outro aqui vai buscar o outro hidrogênio. Tá? Então, eu vou arrancar ele da superfície pela colisão. O que eu vou ter como produto formado, então? Eu vou ter o rompimento da ligação π, tá? Então, essa ligação π vai deixar de existir. Cada elétron desse que formava a ligação π, um vai ser transferido para o hidrogênio A e o outro para o hidrogênio B, tá? Lógico que todos são hidrogênios iguais, tá? Então, eu passo a ter a transferência do hidrogênio da superfície do metal para para a ligação π. Pessoal, e o que acontece com o senhor catalisador? Ele continua existindo, porque o catalisador não é consumido na reação. Ele permanece no meio, dando sequência em outras reações, tá? Então, o mecanismo da reação de hidrogenação ou redução catalítica, ela é por adsorção? Sim, por quê? Porque os metais têm essa capacidade de atrair moléculas, gerando um rompimento de ligação. É lógico que é um rompimento provisório, por um tempinho muito curto, tanto que a gente vai chamar esse de estado de transição, de ligação, tá? Até que essa molécula colida com outro fragmento e haja transferência de elétrons de um átomo para o outro.
e essa transferência regenera a ligação, tá? Então, o mecanismo de adsorção seria mais ou menos essa ideia, tá? É lógico que assim, fica um pouquinho longe, né? Nossa, como que eu vou conseguir sublimar isso, né? Digerir essa ideia. Lembra que, ó, eu tenho lá a superfície metálica, vai haver a colisão da molécula de hidrogênio na superfície. Essa colisão gera esse rompimento de ligação, como se fosse dois radicais livres, como se fosse uma homólise, tá? Porque essa ligação aqui ela é momentânea, tá? Ok? Não há nem cátion nem ânion aqui, ok? Há uma reestruturação da ligação apenas até que eu tenha a transferência desse átomo de hidrogênio e desse átomo de hidrogênio para um lugar da ligação π, que é também um par de elétrons, tá? Meninos, independente do tamanho da molécula, tá? Quando essa reação ocorre, tá? Tá? Ela vai ocorrer onde? Onde tiver a ligação π. Exemplo, ó, lá na produção da margarina, na produção do chamado gordura vegetal hidrogenada, eu vou pegar um ácido graxo insaturado que ele tem de 12 a 32 átomos de carbono. São moléculas grandes. E eu tenho uma ligação π lá no 9º carbono, no 8º carbono, tá? E a hidrogenação vai ocorrer ali. Tá? E o resto da molécula? O resto da molécula não vai sofrer essa transformação. E essa transformação é específica para a insaturação, ou seja, ela é específica para a ligação π, ok? Eu estou dando um exemplo aqui com uma molécula pequena, porque essa aqui é a unidade que nós temos que analisar, tá? Sempre ao redor da ligação π, sempre ao redor da dupla ligação. Se eu tivesse pego aqui uma molécula que apresentasse para você uma dupla ligação e N carbonos aqui, ó, tá? Põe que eu tenha colocado esse ácido carboxílico e representado para você que eu vou fazer uma hidrogenação. Onde é que eu iria olhar? Eu iria olhar só aqui, ó. Tá? Eu iria olhar só aqui. Tá? Eu não iria avaliar o que está acontecendo com esse grupo, porque se eu estou tendo uma hidrogenação catalisada por um metal, a reação só ocorre na ligação π, que caracteriza um alqueno. Tá? Então, o meu produto final aqui, independente, né, da quantidade, de tamanho de molécula, eu teria uma saturação dessa ligação. Tá? Eu teria uma saturação, ela passaria a ser uma cadeia agora saturada. O resto da molécula permanece o mesmo. Tá? Então, é como se eu tivesse agora aqui, ó, eu entrei com 2 hidrogênios a mais aqui, deixou de ter a ligação π nessa região. Tá? Então, entenda, não importa o tamanho da molécula. Você olhou que ela tem uma ligação π? Sim. E aí, o que eu faço? Você vai encarar tal como eu estou demonstrando para você aqui com a molécula de eteno, que é a menor molécula dos alquenos que nós podemos ter. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Primeira ideia, tá? Chama-se ter a quantidade de hidrogênios, tá? No caso, na molécula. Eu posso aumentar a quantidade de outros elementos, tá? Porém, por enquanto, eu estou trabalhando com a molécula mais simples, que no caso é a minha hidrogenação, tá? Ou seja, redução catalítica ou redução por catálise metálica, tudo se trata do mesmo tipo de análise, ok? Meninos, tocamos? Tocamos, né? Então tá aí a primeira transformação, tá? Vocês vão perceber que, assim, as transformações, elas ocorrem numa linha lógica de raciocínio. Eu vou trabalhar com vocês com os alquenos, lógico, eu não vou fazer todas as transformações, descrever todas, vou descrever aquelas que têm aplicações para o curso de vocês, tá? Se você abrir o livro, vocês vão perceber que existem outras transformações que eu não vou nem comentar com vocês, mas você vai conseguir entender a lógica dela. Por quê? Porque toda vez que falar de alqueno, tá? Houve uma reação no alqueno, tá? Você já suspeita que seja uma reação de adição. Você vai olhar o alqueno e vai olhar o produto, ou seja, você olha o seu substrato
e depois você olha o produto formado para que você tenha pelo menos uma noção, tá? Tenha uma ideia do que está acontecendo ali na estrutura. Tranquilo? Beleza? Ok, então vamos lá então para continuar a nossa conversa com outros grupos, tá? A hidrogenação é a mais simples, né? Tá? Mas nós temos também reações com outros grupos, com outras moléculas, tá? Vamos ver, por exemplo, halogenação. Lembra que lá no início eu coloquei aquele resumo das reações? Aqui, ó. Vou voltar ele aqui, ó. Cadê meu resumo? Resumo. Aqui, ó. Resumo das reações. Eu tenho uma dupla ligação. Viu que eu não identifiquei se ele é mono, di ou tris, tetra substituída? Mostrei só o quê? Um alqueno, uma dupla. Tá? A primeira que eu estou mostrando é essa aqui, ó. Formação do alcano. É uma reação de redução. Tá bom? Tranquilo assim, né? Eu vou mostrar essa ideia aqui, ó. O dialeto vicinal. Tá? Que a gente chama de halogenação. Tá? Então vamos trabalhar com outra reação. Voltando para lá, vamos lá, caminhando lá para baixo. Já. Não vou apagar aqui não, porque depois a gente vai voltando, vai vendo uma coisa e outra, de acordo com a demanda que vocês quiserem, tá? Um catalisador, né, Caroline? Caroline, eu demorei a te responder porque eu empolguei na explicação aqui e eu acabei esquecendo de olhar pro chat, tá? Eu tinha deixado ele fechado, mas está aberto aqui. O que acontece? Um catalisador, ele é um facilitador da quebra da ligação. Tá? Ele age de forma em que ele acelera o processo da quebra. E a gente chama esse acelerar como energia de ativação. Ou seja, ele vai fazer com que eu precise de uma menor quantidade de energia para provocar uma quebra. Vamos pensar assim, vamos pensar numa coisa bem grotesca aí, tá? Se você pegar o seu lápis e com as suas duas mãos e tentar quebrá-lo, tá? Você vai aplicar uma força nele, tranquilo? Você vai aplicar uma força até chegar a um ponto em que você tem um rompimento dele, quebra. Quebrou em dois pedaços, tá? Beleza. O que um catalisador faria? Eita, não quero régua não, meu rei. Sai daqui. Deixa eu desabilitar aqui. O que eu vou ter? Como que seria um catalisador para mim nessa história do lápis? Imagina se eu tivesse pego a faca e cortado o lápis. Eu teria gasto menos força para quebrá-lo do que quebrando o lápis intacto. Então, o catalisador, no caso aí eu usei a faca como catálise, tá? Lógico que não é isso, tá? Mas é só para você entender a ideia do catalisador como facilitador da quebra da ligação, tá? Então, sempre para eu ter uma reação química, eu tenho que quebrar a ligação. Mas por que eu vou quebrar? Para formar um novo produto. Mas entenda, quebrar uma ligação, eu estou tirando o indivíduo de um estado estável, que é aquela ideia do dueto, do octeto, tá? Tranquilo? E eu vou gerar um intermediário instável, porque eu vou separar a ligação dele, vou deixar de ser estável, para formar novamente um outro composto mais estável e não algo de interesse para mim. Essa reação pode ocorrer espontaneamente, só com uma velocidade muito lenta. Aí, para eu acelerar o processo, o que eu faço? Eu favoreço a quebra das ligações. Como que eu posso favorecer? Colocando alguém que vai provocar a quebra dessa ligação de uma forma mais rápida. Tá? Então, esses indivíduos são os que nós chamamos de catalisadores, ou seja, aceleradores de quebra de ligação. Tá? E os catalisadores, eles só vão lá, quebram a ligação e pronto. Eles não fazem mais nada. Tá? Eles não vão aumentar a quantidade de produto que eu vou formar. Eles não vão aumentar, não vão mudar o tipo do produto. Tá? Ele só vai lá, quebra a ligação e promove a reação para que ela ocorra rápido. Ok? Beleza? Essa é a ideia do catalisador. Se você pegar lá na definição, vai falar, o que é um catalisador? Catalisador é um ente químico que é utilizado para diminuir a energia de ativação de uma reação. Você tá, beleza. O que é essa energia de ativação? É justamente aquela energia que eu gasto, no caso da história de quebrar o lápis, é aquela força que você aplicou para quebrar o lápis. Tá? No nosso caso, o que é energia de ativação? É aquela energia que eu gastei, que eu forneci para o sistema para
provocar a primeira quebra da ligação. Ok? Aí eu uso um catalisador, ele acelera esse processo, ele faz com que a quebra da ligação seja mais rápida. Então eu preciso de menos energia, consequentemente a reação ocorre mais rápido. Beleza? Te ajudei? Vamos ver se a Caroline estava me ouvindo ou não. Tá, vou te esperar respondendo aqui, eu vou conversando das outras coisas, tá? Beleza. E lembre-se, tá, gente? O catalisador, do jeito que ele vai, ele volta, certo? Ou seja, do jeito que eu adicionei, se eu tiver, vamos pensar assim, ó, se eu adicionar 1 kg de catalisador numa transformação, a hora que terminar todo o processo em que eu fizer a purificação da reação, dos produtos formados, o que eu tenho no final? 13 quilos do meu catalisador. Eu tenho a mesma quantidade. Não é 13 não, 1 quilo, tá? Porque 13 é porque eu li o número passando na minha frente aqui. Ok? Então o catalisador não é consumido, ele não... Tô atendendo um menino aqui. E não está me atendendo. Oh, que coisa. Sem problemas, tranquilo, tá? Entendo perfeitamente a situação. Qualquer coisa, vai falando comigo aí que eu vou, quando eu demoro a responder, abre o microfone, porque às vezes eu clico aqui, o chat fecha e eu não percebo no retorno que ele fechou, tá? Mas beleza. Então, gente, entenda, os catalisadores, independente do tipo de reação que eu esteja fazendo, tá? Ele não vai mudar a quantidade do produto, ele não vai mudar o tipo de produto, ele vai continuar produzindo a mesma coisa. A diferença é só o tempo que eu vou gastar para isso acontecer. Tá? Ao invés de eu esperar 5, 6 horas para uma transformação ocorrer, ela vai ocorrer ali em 10 minutos, 15 minutos. Você imagina, numa indústria de transformação em que eu preciso produzir óleo vegetal, não, gordura hidrogenada, que é a margarina. Eu vou pegar 1 tonelada de óleo de óleo vegetal para transformar isso em margarina, em o que a gente chama de gordura hidrogenada. Você imagina se eu for esperar entre 5, 6 horas para essa reação começar a ocorrer. Né? Então, assim, é algo que economicamente é inviável. Então, tem os catalisadores que vão fazer com que essa reação que já ocorre, só que ela vai ocorrer num tempo mais curto de tempo. No nosso sistema fisiológico, nós temos N catalisadores, que nós chamamos de enzimas, que são as responsáveis por acelerar os processos de quebra do que nós consumimos, a quebra de algumas moléculas na síntese de hormônios, na síntese de... como que é o nome? Gente, falhou a memória. Na síntese do ATP, né, dentro do nosso sistema fisiológico. Tá? Nós temos hormônios que carregam os açúcares, igual a insulina. Tá? Aí eu preciso de um catalisador para acelerar esse processo. Ok? Então, os catalisadores são entes químicos, são substâncias que eu adiciono em uma reação, que o papel dele é fazer com que a reação ocorra mais rápido. Tá? Entenda, fazer ocorrer mais rápido e não provocar a reação. Tá? Uma reação que não ocorre de jeito nenhum, pois todo mundo junto lá e não acontece nada, se eu colocar um catalisador, o que vai acontecer? Absolutamente nada. O catalisador, ele mexe naquilo que está funcionando. Ok? Professor, Oi. Diga. a temperatura pode funcionar como catalisador? Não, mas a temperatura pode favorecer uma reação? Pode, pode. Porque o que eu adiciono de caloria, o Shirley, eu não consigo recuperá-la. Então a gente considera como catalisador aquilo que eu adiciono ao meio e eu consigo recuperá-lo na totalidade. Tá? Compreendi. Eu não consigo buscar essa energia de volta. Tá? Há um tempo atrás houve uma grande discussão sobre essa ideia de a luz ultravioleta pode agir como catalisador e tudo mais, tá? Até que se chegou a um consenso que eu não consigo recuperar. Então, se eu não consigo recuperar, ele não pode ser um catalisador pela definição clássica dele, tá? Ah, sim, compreendi. Mas se você falar assim, professor, eu posso usar aquecimento ou um tipo de radiação para fazer com que a reação ocorra mais rápido? Beleza, pode, sem problema. Mas não encare isso como um catalisador de reação, tá?
Ele pode fazer com que a reação ocorra mais rápido, porque mexe na cinética da reação, tá? Meninos, a halogenação também é uma reação de adição, tá? É uma adição. Nós vamos continuar pensando nisso, tá? É uma adição de haletos ao alqueno. Só que aí, o que vai acontecer? Eu vou sair de um alqueno, tá bom? E eu vou ter, o alqueno é meu substrato, né? E eu vou ter como produto o quê? Eu terei um dialeto vicinal. Dialeto vicinal. Falei, professor, lascou tudo. O que é esse dialeto vicinal? É quando eu tenho os halogênios, assim, ó. 2 halogênios, tá? Quem são esses halogênios? Pode ser flúor, cloro, bromo, iodo, tá? Só que eu tenho um halogênio que vai representar por X, tá? E outro halogênio no outro carbono. São vicinais por quê? Porque eles estão em carbonos vizinhos, tá? Então é só uma definiçãozinha assim, ou uma nomenclatura específica, né? Vamos colocar assim melhor, né? Tá? Então, a adição de um halogênio a um alqueno vai me produzir um dialeto vicinal, ou também é chamada de adição 1,2, tá? Adição 1,2, por quê? 1, 2. Ok? É uma nomenclatura, tá, gente? É uma forma só de identificar. A gente chama de adição 1, 2. Tá? Então, vamos dizer, por exemplo, se eu tivesse uma halogenação fazendo aqui um alqueno, tá? Um alqueno qualquer, vou pegar o eteno mesmo. Lembra que não importa o tamanho da molécula, né? O que importa para a gente é a existência da ligação π. Tá? Vou adicionar aqui um bromo, Br2, tá? Fazendo aqui no nosso rascunho, aqui, ó, que depois eu apago, ó. Bromo. Bromo é lá do grupo 17 da tabela periódica, certo? Se ele é do grupo 17, ele tem 7 elétrons na última camada, né? Quando esse bromo se liga a outro bromo, o que nós vamos ter? Nós teremos 2 elétrons emparelhados, certo? Um de cada bromo, tranquilão? Tranquilão, né? Então eu passo a ter, ó, contabilizando a história aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Eu tenho uma ligação covalente, então eu tenho um emparelhamento de elétrons, que seria aquela ligação, né, que a gente representa bromo ligado a bromo. Tranquilo? Beleza, né? Ótimo. Então, tirando aqui a conversa do indivíduo, tá? Vamos tocar a conversa, tá? Como o bromo é apolar, geralmente a gente vai aparecer para você isso aqui, ó, CCl4, tá? O que é isso? O CCl4 para a gente é um solvente, tá? Porque eu tenho o halogênio que é apolar e eu tenho o hidrocarboneto alqueno aqui no caso, que também é uma estrutura apolar, né? Então, como eu tenho indivíduos apolares, eu vou usar um solvente o quê? Apolar também, tá? Então, esse CCl4 aqui pra gente, deixa eu colocar aqui de amarelo, tá? Esse indivíduo aqui vai ser só o solvente da reação, tá? Solvente. Ok? Beleza? Ótimo. Bom, o que nós temos? Quando se fala dessa molécula do bromo, né? Ela é muito volumosa. Por que ela é volumosa? Lembra, o bromo, ele é lá desculpa, o bromo tem 35 elétrons. Então, ele é um indivíduo que tem muito elétrons. Então, ele tem uma molécula em que o fluxo de elétrons é muito grande. Então, ele é polarizável. Lembra aquele dipolo induzido, aquele que é provocado? Então, o que vai acontecer? Tá todo mundo lá dentro de um mesmo frasco, tá? Olha só. Tá todo mundo lá dentro do mesmo frasco, tá? Tá lá a dupla ligação e tá o bromo lá dentro, certo? Quando eu aproximo, né, devido ao movimento, tal, tudo mais, quando há a aproximação de uma dupla ligação de um bromo, o que vai acontecer? Momentaneamente, né, nós vamos ter a formação de um polo positivo de um lado e um polo positivo negativo do outro. Por quê? Porque são muitos elétrons aqui, a dupla ligação também é um elétron. Então, eu vou aproximar elétron de elétron. Isso gera a polarização,
tá? Ok? É um dipolo induzido que vai provocar a quebra da ligação. Aqui nós não vamos ter a ideia do catalisador, porque essa reação aqui é muito rápida. Bom, o que eu teria como produto aqui? Ó? Eu teria como produto, opa, vamos colocar na sequência de cores aqui para não fazer confusão. Tá? Os hidrogênios que já existiam na molécula, tá? Os hidrogênios que já existiam na molécula, e a entrada do meu bromo. Aqui, ó, bromo em carbonos vizinhos, ou chamados bromos vicinais, ou bromo ligado a carbono 2, ok? Como é que isso ocorre, tá? Bom, a descrição desse mecanismo, tá, envolve um intermediário, tá? Percebe, antes de eu falar dessa ideia do mecanismo, né? Antes de nós discutirmos a ideia, o que nós temos aqui, ó? Presta atenção, por que é uma reação de adição também, né? Porque eu não comentei. C2H4, certo? O que eu tenho aqui? C2H4BR2. Ótimo. O que eu tenho aqui? Carbono sp2, ó. Certo? O que eu tenho agora aqui? Carbono sp3. É adição. Claro que é uma adição, não é? Claro que é uma adição. Tranquilo? Bom demais, tá? Então, como que eu terei esse mecanismo, né? Como que essa reação vai gerar isso? Vou tentar descrever o mecanismo aqui embaixo para vocês, tá? Vamos lá. O mecanismo da reação. Gente, no livro lá da Paula Yunes, lá da biblioteca virtual, se vocês não cadastraram ainda, que façam o cadastro da biblioteca virtual, tem essas reações lá, tem esses mecanismos, tá? Lá é lógico, está muito melhor desenhado do que o meu, né? Professor, falando no assunto, como que cadastra? Eu não consegui de jeito nenhum, eu até me inscrevi no programa, mas não chegou notificação para mim de Você nada. não conseguiu fazer o cadastro na biblioteca virtual? Você Não. entrou na biblioteca lá no Sofia, na biblioteca virtual, na biblioteca do Instituto, naquela página da biblioteca do Instituto? Na que tem lá. Não. Não, então tem dois caminhos. Você pode cadastrar direto, mas é melhor você fazer o caminho de acesso pela biblioteca do Instituto, porque aí ele vai pedir seu RA, né, que é o seu registro acadêmico. Aí a hora que você joga o seu registro acadêmico lá, facilita a sua inscrição lá naquele biblioteca virtual. Eu vou terminar isso aqui, aí eu faço o caminho aqui com você, vamos ver se a gente consegue fazer a inscrição, tá? Porque aí eu abro a tela aqui para vocês, tá? Vamos ver se a gente consegue abrir. Bom, então vamos lá. Como que funciona esse mecanismo? Como esse mecanismo gera uma formação de dipolo induzido, né? Como que eu vou escrever isso para vocês? Não ter assim, ó, pegar aqui a molécula, eu teria aqui a dupla ligação, certo? Por que eu pego moléculas pequenas para começar? Porque é mais rápido para eu desenhar, não é? Eu vou ter essa molécula se aproximando dessa aqui, ó, o bromo ligado ao bromo. Eu vou desenhar assim para facilitar o entendimento, tá? Meninos, o que nós vamos ter? Eu tenho aqui, ó, uma riqueza de cargas elétricas, ok? Se aproximando de um bando de cargas elétricas aqui, ó, tá? Bom, e o que isso vai gerar? Isso aqui vai gerar para a gente o que nós estamos chamando de dipolo induzido, tá bom? Então, eu vou passar a ter aqui, ó, por um determinado tempo, esse aqui vai assumir uma densidade de carga negativa, que eu vou empurrar os elétrons em direção a ele, e esse aqui vai assumir uma densidade de carga positiva, tá? Então, o que vai acontecer? Como aqui tem muitos elétrons, ó, como aqui tem muitos elétrons, o que nós vamos ter? Esse elétron vai atacar esse bromo, tá? E essa ligação aqui vai se romper. Então, como que eu vou escrever isso? Vamos devagar e sempre aqui, ó. Vamos ter algo assim, ó. Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, tá? Lembra, não importa o tamanho dessa molécula, tá? Então, eu vou começar a ter a formação da ligação e a formação da ligação.
Desse jeito aqui, ó. Coloca esse bromo aqui, ó. Fiz essa ligação com aquele bromo que estava com uma carga positiva. Lembra, ó, esses 2 elétrons dessa ligação agora foi para o outro bromo. Então, aqui ainda tem mais um Br com uma carga negativa. Ok? Isso aqui nós vamos chamá-lo de íon. Tá? Por que é um íon? Porque é uma carga negativa, uma carga, tá? É um íon, é uma carga, um íon bromônio. Vai ver esse nome, tá? Bromônio. Tá? Nós não podemos chamar de brometo, porque brometo é quando eu tenho a carga negativa. Como ali eu tenho uma carga positiva, a gente vai chamar de íon bromônio. Tá bom? Joia, isso é o que eu preciso? Não é o que eu preciso. Eu vou copiar isso aqui e trazer ele para baixo para ficar mais fácil para a gente fazer a sequência, tá? Só fazer a cópia dele. Trazendo do mesmo jeito. Que a gente faz, geralmente a gente faz tudo na mesma linha, tá? Mas vamos para cá. Trazer ele para cá. Eu compreendo que assim vocês podem estar falando, nossa, tô lascado, isso aqui é difícil. Não é difícil, tá? É muito detalhe. Mas aí eu vou devagarzinho com vocês, eu não vou trabalhar vários mecanismos, não. Vou trabalhar um número de mecanismos que dá para a gente discutir no mesmo dia. Esses 2 mecanismos, esse aqui é rosa, vamos manter as mesmas cores. Esses 2 mecanismos, eles são muito semelhantes. Bromônio, a carga, tá? E esse brometo aqui, vou até fazer uma coisinha aqui com vocês, ó. Eu vou colocar esse brometo que rompeu a ligação de preto, tá? Esse brometo aqui, ó, por que ele está com a carga negativa? Ó? Ele tinha os 7 elétrons dele, tá? 1, 2, 3, 4, 6, 7 elétrons dele, tá bom? Mais um elétron que ele ficou do rompimento da ligação, por isso que ele está com uma carga negativa, tá bom? O que este indivíduo vai fazer? Ele vai atacar aquela cadeia, tá? Ou seja, esse anel que está formado aqui, esse bromônio, né, que eu chamei para vocês, tá? Ele vai receber o ataque desse íon que está sobrando. Tá? Então, onde é que ele vai atacar? É simples, ó. Presta atenção. Como eu desenhei ele para cima, ele não tem como, esse brometo, não tem como chegar por cima aqui, ó. Então, ele vai chegar por baixo da molécula, tá? Ele vai chegar pelo lado oposto. Então, isso aqui vai atacar aqui, ó. Tá? No que ele ataca, o que vai acontecer? Esse anel, né, ele vai romper. Tá? Então, esse bromo em rosa aqui, ele vai formar a ligação com esse bromo definitivo e esse em preto vai se ligar aqui, ó, formando uma estrutura anti, né? Ou seja, um bromo para cima e um bromo para baixo. Vamos colocar assim. Então, vou colocar a setinha para cá. Então, eu teria isso aqui, hidrogênio, hidrogênio, tá? Normal, hidrogênio aqui, tá? E eu tenho o bromo que está chegando por baixo, formou a ligação, e eu tenho agora o bromo para cima aqui, ó. Tá? Geralmente a gente vai chamar isso de uma adição anti, tá? Porque um bromo entrou pelo lado de cima da molécula e o outro entrou pelo lado de baixo da molécula, tá? Então esse mecanismo é um mecanismo assim, é o mais aceito nas explicações dessas estruturas, da formação dessa molécula, tá? Porque o íon bromônio, a gente encontra ele quando você está fazendo a síntese e você vai acompanhando isso pelo equipamento eletrônico, você consegue descobrir a existência dele. Tá? Mas no final da transformação, o que você percebe é que os 2 bromos estão ligados no lugar da ligação π, e o melhor, cada um apontado em uma direção, eles estão em direções opostas. Tá? Por quê? Porque esse lado aqui, quando eu vou olhar o anel, ó, esse lado de baixo está menos impedido do que esse de cima. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, um anel monossubstituído, se eu tivesse um CH3 no lugar desse hidrogênio aqui, ó, olha, vou colocar ao contrário.
Vamos colocar um CH3 aqui, onde houve o ataque. Se eu tivesse CH3 aqui, teria um impedimento maior. Então, ao invés de ele atacar aqui, ele iria atacar desse outro lado. Isso aí são coisas que nós vamos ver para frente ainda, tá? Aqui eu estou colocando uma molécula pequena, tá? Então, a formação do íon bromônio explica, né, ou seja, ela justifica a estereoquímica, o porquê que eu vou encontrar esse produto anti. O que é esse produto anti? Um bromo para cima e outro bromo para baixo, tá? Mantendo o distanciamento dos grupos, ok? Tranquilo? Então, essa ideia, ela foi descrita há um bom tempo, já tem aí praticamente uns 80 anos que esse mecanismo foi descrito nesse formato, né, fazendo análise química de várias reações diferentes. Eu entendo, gente, não é uma coisa simples para nós discutirmos, tá? Eu entendo, por isso que eu vou assim bem devagarzinho quanto à ideia dessas transformações, tá? O que eu preciso que vocês visualizem? Que eu estou saindo de um alqueno e estou chegando a um produto, tá? Aqui, ó, chegando a um produto saturado, tá? Eu estou saindo de uma molécula com um número pequeno de carbonos e hidrogênio e estou acoplando o quê? Novos elementos a ela, tá? Eu estou saindo de uma molécula que tem ligação π e agora eu só tenho o quê? Ó, ligações sigma entre os carbonos, tá? Então nós vamos chamar isso de reações de quê? De adição, ou simplesmente, no caso aqui, uma halogenação de ligação π ou halogenação de cadeias insaturadas, ok? Tranquilão? Ótimo, eu sei que vocês estão se arrepiando, ainda mais que está frio, né? Então deve estar ficando mais arrepiado aí por causa do frio. Bom, meninos, seguinte, deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Tá, eu vou mostrar mais uma reação, aí eu vou entrar no site da biblioteca para ver se eu consigo mostrar a biblioteca para vocês, tá? Ou não, deixa eu ver aqui se eu faço. Não, eu vou ficar só com essas duas reações hoje com vocês, tá? Porque é muita informação. Se eu colocar mais um mecanismo, porque o outro já é diferente. Vamos lá, voltando aqui então. Vamos pensar aqui. Alqueno. Quem são os alquenos? Os alquenos são hidrocarbonetos, que nós vimos lá atrás, quando eu dei nomenclatura para vocês. Certo? Certíssimo, né? Quando eu tenho um alqueno, cadê? Aqui. Quando eu tenho um alqueno, ele sempre vai obedecer qual regra? CnH2n, né? Que é a quantidade de carbono e hidrogênio da molécula. Só tem carbono e hidrogênio, são moléculas apolares. A unidade que representa o alqueno é a dupla carbono, né? São dois carbonos sp2, certo? Como eu estou falando de transformações, os alquenos podem sofrer diversas transformações e todas elas são reações de quê? Adição, tá? Nós vamos falar de reações de adição, tá? Hoje eu comentei com vocês duas, ó, a formação do alcano e a formação do aleto. Essas são as duas principais, tá bom? Nós ainda precisamos dessa aqui do álcool, que eu vou ensinar para vocês, e essa do HX aqui, ó. Tá? Que são mais dois outros tipos de transformações que nós vamos ver, nós vamos chamar de regra de Markov-Nikov, tá? Como o mecanismo dela é um pouco diferente desse que nós estamos vendo hoje, não vou comentar com ele ainda não. Os alquenos, pegando a menor unidade, que é essa nossa aqui, tá? Quando eu só tenho hidrogênio ao redor da ligação π, que é o nosso objeto de estudo, tá bom? Eu vou chamá-lo de não substituído, tá? Quando eu substituo um hidrogênio, eu coloco um hidrogênio no lugar desse grupamento, o que eu passo a ter? Isso, eu passo a ter um indivíduo chamado monossubstituído, ok? Se eu coloco mais um hidrogênio na estrutura, o que eu passo a ter? Um dissubstituído. Aí o dissubstituído pode ter o quê? Pode ser um alqueno em arranjo cis, ou um alqueno em arranjo trans, ou ainda aquele alqueno no arranjo que? Acumulado, tá? Tranquilo? Beleza? Então você vê que assim são informações que nós já até vimos essa ideia do isomerismo geométrico e tal, nós discutimos alguns casos, eu falei para vocês que a ligação π era uma ligação mais rígida, né? Ela tem uma certa limitação quando a gente está falando da questão da rotação dela,
tá ok? Então, nós temos esses pormenores, né? Então, no dissubstituído, tá? No dissubstituído, lembre sempre, ele pode ser em cis, ele pode ser em trans, ou ele pode ser do jeito acumulado, tá? Tranquilo? Acumulado é quando ele está sobre o mesmo grupamento, tá? Bom, se eu tirar mais um hidrogênio, eu passo a ter um trissubstituído. E desse trissubstituído, eu posso tirar mais um hidrogênio e chegar ao tetrasubstituído, que é o arranjo mais estável desses grupos, ok? Joia? Meninos, o que nós vamos ter então? Quando eu estou falando desse indivíduo, olha só que legal, para a gente ganhar tempo na estabilidade, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês então. Para eu ganhar tempo da estabilidade, olha só, vamos sempre seguir essa lógica aqui, ó. O tetrasubstituído, eu printei para ser mais rápido. O tetrasubstituído, que são todos os carbonos no lugar dos hidrogênios, eles são mais estáveis do que o trissubstituído, porque isso eu vou aplicar na próxima semana com vocês, tá? O trissubstituído é mais estável do que o dissubstituído em trans. O trans é praticamente a mesma característica do acumulado. Eita, cadê o meu cis? Eu tirei o cis daí. O cis está aqui, gente, ó. O cis está entre, bem aqui, ó. O trans, aí vem o cis e depois vem o acumulado. E por último, o monossubstituído, tá? Faltou o cis aqui, ó. Ok? Então, entre, nós poderíamos colocar aqui, ó. Colocar um vazio aqui. É como se eu tivesse aqui, ó, entre esses dois indivíduos, tá? O arranjo em cis. Tá? Okay? Então, eu teria o tetrasubstituído, o trissubstituído, o dissubstituído em trans, depois o dissubstituído em cis e depois o dissubstituído acumulado. E, por último, o monossubstituído. Tá ok? Seria a questão da estabilidade. Isso eu vou discutir com vocês ainda mais à frente, tá? Bom, quando eu falo das reações que esses alquenos podem ocorrer, os alquenos sofrem reações de adição. Tá? Uma delas é a hidrogenação, a outra é a halogenação, que eu estava mostrando para vocês há pouco. Tá? A hidrogenação é chamada de redução catalítica. Por quê? Porque eu vou adicionar alguém que vai promover a quebra da ligação mais rápida. Tá bom? Ele é um acelerador da reação. Ele acelera essa reação, facilitando essa quebra de ligação via um processo que a gente chama de adsorção, que é uma catálise por adsorção, que é caracterizado pelos metais, tá? Todos os metais fazem essa característica. Olha só que uma coisa de adsorção que é simples de você visualizar. Se você pegar um copo de alumínio aí na sua casa e você colocar água gaseificada, refrigerante, você vai ver que as bolinhas do refrigerante ficam aprisionadas na lateral do copo, assim, ó, por dentro. O que é aquilo lá? Aquilo lá é a situação da adsorção. Tá? Porque o metal atrai as moléculas do dióxido de carbono e acumula em alguns lugares. Aí você vê as bolinhas tudo aprisionadas na parede, tá? E não no meio. Você não consegue ver a bolinha no meio. Ela se aprisiona só nas paredes da estrutura metálica ali daquele copo. Principalmente os copos de alumínio fazem isso, se eles não forem revestidos. Né? Bom, uma hidrogenação de alqueno vai me dar como produto um alcano. Né? Tá? E lembrando que, independente do tamanho da molécula, a reação sempre vai ocorrer onde? Ao redor da ligação π. Tá? E uma outra forma é a adição de haletos, que a gente chama de halogenação, ou adição de halogênios à ligação π. Ok? Tranquilo? Essa é a ideia nossa, tá? Lembrando que esse mecanismo ocorre com a adição do hidrogênio, do haleto, em lados inversos da molécula, que a gente vai chamar de adição anti. Um bromo apontado para cima e o outro bromo apontado para baixo. Se fosse cloro, seria um cloro para cima e outro cloro no outro carbono na posição inversa. Ok? Tranquilo? Beleza, esse é o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Eu não vou entrar no outro mecanismo, gente. Por quê? Esses dois já dão trabalho. Tá? É muita informação para vocês. Tá? Eu entendo completamente isso e é bom que vocês deem uma lida. Eu vou tentar abrir aqui o link da página aqui da biblioteca virtual para ver se eu consigo mostrar para vocês onde é que está. Tá?
Aí vocês vão pegar isso aqui para dar uma lida. Deixa eu achar a página aqui do Instituto para eu poder compartilhar com vocês, tá? Aguenta aí. Eu vou até tirar a gravação para não ficar cheio demais a gravação. Vou tirar aqui primeiro a gravação, vou parar a gravação, tá? E eu vou ensinar vocês a entrar na biblioteca virtual. Eu espero que funcione agora, né? Entende que ela briga com a gente? Tá um pouquinho.